Outubro Rosa, vocês vão ver um monte de avião pintado de azul, azul pintado de rosa. As moças da Companhia Azul estão vestidas de rosa. Todos os prédios estão rosa. O Palácio do Governo está rosa. Nosso jardim botânico está rosa. O Brasil está rosa, o mundo está rosa, na verdade. E esse rosa, ele não veio simplesmente para tornar essa cor predominante no mês de outubro, mas para tornar ela predominante no ano todo. E eu gostaria de dar um exemplo bem claro. O que eu vim fazer hoje aqui e o que vocês estão fazendo aqui? Eu vim dizer uma coisa bem simples. O câncer de mama é uma doença simples, é uma doença extremamente fácil de tratar e de longo tempo de duração. E eu trouxe aqui, com a ajuda dela mesma, uma testemunha, a Valdete. Eu estava ali fora e estava com fome, porque eu trabalhei hoje a manhã inteira, estava operando. Eu fui comer um sanduíche lá. E a Valdete me atendeu muito bem. Ah, o senhor é desembargador aqui? Certo que ela me viu de terno, estava bonitinho. Eu disse, não, eu sou médico, vim aqui fazer uma palestra sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama. Ai, meu Deus, eu não quero nem escutar, porque eu tenho medo de ter câncer de mama. Eu falei, Valdete, por favor, a gente está aqui, você está servindo todo mundo bem direitinho, você não pode ter medo disso daí. Posso contar isso para você, lá no público? Posso apresentar você? E a Valdete, com a maior coragem do mundo, veio e disse, olha, eu cuido de todo esse pessoal que está aqui, sou responsável por eles, e nada mais certo do que eu mesmo encorajá-los. E ela veio aqui, Valdete, levante por favor. Ela veio aqui, para dizer exatamente isso. Vou fazer a minha mamografia. Vê que exemplo legal, né? Vê como que a gente pode mudar as coisas. E aí eu disse para ela, veja, Valdete, se ao invés de eu dizer para você hoje que você poderia ter um câncer de mama pequenininho porque você foi fazer a mamografia, eu dissesse assim, puxa, você tem diabetes. Diabetes, não tem problema. Diabetes eu trato, né? Não é assim. O diabetes é uma doença que impõe sofrimento mais do que o câncer de mama. É uma doença que faz com que você perca o rim, perca a visão, perca o pé, perca os dois. Tem uma série de inconvenientes e impõe um sacrifício de não comer açúcar, de não comer pão, macarrão, bolo, massa, doce, chocolate, refrigerante, gordura, fritura. Você fica limitado, você tem uma doença muito mais grave. O que eu estou falando? Do diabetes? Eu estou falando do conjunto todo. Em primeiro lugar, nós temos que ter a coragem da Valdete de dizer, não, espera lá. Tudo tem que começar comigo. Se o Outubro Rosa está aqui, ele tem que entrar em mim. Eu tenho que me prevenir. Esta é a função. E assim como nós nos prevenimos do câncer da mama, nós nos prevenimos do diabetes e de todas as outras doenças. Vocês viram aqui muito bem a importância de exercício físico, dieta. E dieta é essa dieta do Mediterrâneo. É carboidrato em número muito pequeno, é legumes, é verduras, é frutas, os cereais de manhã, todos os tipos de cereais e os exercícios físicos. Muito embora quem trabalha, quem tem atividade física, o exercício físico é uma constante. Para nós que ficamos sentados a maior parte do tempo ou de pé, o exercício físico é difícil, mas ele é extremamente importante. E o que tem a ver com carcinoma de mama? Tudo. Vamos dar uma olhadinha nesses slides sobre os fatores de risco. O mundo todo hoje tem câncer de mama.
Se vocês olharem todos os países, 1,5 milhão de mulheres têm câncer de mama. E dessas, quase 600 mil vão a óbito. 600 mil vão a óbito, todo ano. No Brasil, 52 mil casos, são diagnosticados todos os anos, e 11 mil mulheres vão a óbito. No estado do Paraná, nós temos uma população de próximo de 10 milhões de habitantes, sendo 5 milhões de mulheres, e 1 milhão delas praticamente da idade dos 50 aos 70 anos. E dessas, 3.500 mulheres, todo ano, são diagnosticadas com carcinoma de mama, e nós temos 870 casos de óbito por carcinoma de mama. Não são números tão grandes, se nós considerarmos apenas 870 casos de óbito. Mas nós temos que considerar que 3.500 casos, todos os anos, 3.500 casos todos os anos estão acontecendo. E nós antes tínhamos muito pouco, hoje nós temos muito mais. Vamos dar uma olhadinha nessas estatísticas. E o que acontece nos outros países? Os outros países também têm câncer de mama. Mas a taxa de cura deles é maior. Sabe por quê? Porque a mulher faz o diagnóstico mais precoce e o país cuida dela de forma mais rápida. Então, quando ela tem o diagnóstico, ela imediatamente vai procurar o médico. Vamos dar uma olhadinha. Aonde tem câncer de mama no Brasil? No Sul, nos estados do Sul, sobretudo. Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. E quais são os fatores de risco para isso daí? Primeiro, idade. Se todas as mulheres vivessem até 120 anos e todos os homens vivessem até 120 anos, todas teriam câncer de mama e todos nós homens teríamos câncer de próstata. Envelhecer. Todo mundo quer envelhecer, viver bastante, mas ninguém quer envelhecer, na verdade. Não tem como, é uma equação simples. Vamos viver bastante, vamos envelhecer. A outra opção é morrer. E se nós nos cuidamos, nós não vamos morrer de acidente vascular cerebral, nós não vamos morrer de hipertensão, nós vamos fazer uma dieta adequada, exercício físico adequado, alimentação boa. Vamos deixar de morrer de doenças cardiovasculares, o que nos sobra é o carcinoma. E para as mulheres o principal é o carcinoma de mama, segundo lugar o carcinoma do colo do útero e para as fumantes o câncer de pulmão. Para cada um desses cânceres nós temos prevenção primária. Prevenção primária é cigarro para o câncer de pulmão. Eu paro de fumar, eu nunca vou ter câncer de pulmão. Carcinoma do colo do útero é sexo seguro. Eu uso camisinha, eu controlo com o preventivo, vou ver se eu tenho HPV, eu faço a vacina em idade mais precoce, não adianta fazer depois de mais de idade. Eu controlo o HPV e eu vou diminuir o carcinoma do colo uterino. E na mama? Na mama eu não tenho como fazer a prevenção primária, não tenho como parar de fumar, ou ter sexo seguro, ou usar camisinha, ou fazer o preventivo. A mama só me resta a mamografia, é prevenção secundária. E quem tem que fazer mamografia? É quem tem mais fator de risco. E quais são esses fatores de risco? Em primeiro lugar, a idade. Em segundo lugar, o sexo. O homem pode ter carcinoma de mama. A raça branca tem mais carcinoma de mama, entretanto, a raça negra, quando tem um tumor um pouco mais agressivo do que o convencional. Então, tem que fazer exame, sim, após os 50 anos de idade, tem que fazer mamografia. Histórico pessoal, sobretudo aquele que tem uma vida de estresse, já tem idade, teve idade do primeiro filho mais tardiamente, a pessoa que tem o uso do fumo, do álcool, do sedentarismo, da cintura abdominal, que é a grande doença hoje que nós vemos, chama-se a síndrome metabólica. Essa cintura abdominal que a gente acumula gordura, ela na verdade ela é uma grande glândula que produz um monte de coisa ruim que a gente não deve acumular de jeito nenhum. Entre elas, o diabetes,
a hipertensão, as doenças neoplásicas, todos os cânceres de tireoide, de cólon, o de mama, o do endométrio e mesmo o da próstata para os homens, não tem nada pior do que a cintura abdominal. Cintura abdominal, além de antiestético, ele é sinônimo de doença, de forma bem clara. Os antecedentes ginecológicos são muito importantes. Quem teve a idade, quem teve a menstruação em idade mais precoce, isto é, quem teve menstruação cedo, aos 9, 10, 11, 12 anos de idade, e vai ter a menopausa mais tardiamente, aos 50, 60 anos de idade, teve um longo ciclo menstrual, ela estimulou a cada ciclo menstrual a mama. E também aquela que teve o primeiro filho em idade mais tardia. Toda mulher que teve filho mais tardiamente tem uma probabilidade maior de ter carcinoma de mama do que aquela que teve em idade mais jovem. E ainda algumas lesões que são chamadas as lesões benignas. Nós temos ainda algumas outras alterações do meio ambiente, que são os fatores dietéticos, que nós já comentamos bastante, o estilo de vida. Quanto mais estresse nós temos, maior a probabilidade nós temos não somente o carcinoma de mama, mas todas as outras doenças ligadas ao estresse. Uma delas é o trabalho noturno. Quem tem trabalho noturno tem maior probabilidade de vir ter tumor de mama. Isso já foi bem demonstrado. Então, quando nós temos esse estilo de vida, que não é um estilo de vida atlético, que não é um estilo de vida comportado, veja, vocês conhecem um monte de artista do cinema ou da televisão que já teve carcinoma de mama. Mas vocês não conhecem uma atleta que teve câncer de mama. Alguém de vocês conhece algum atleta com câncer de mama? Não, né? Tudo bem, o número deles são menores do que os artistas, mas nós temos, de uma forma muito mais importante, pessoas que têm vida sedentária com câncer do que pessoas que fazem exercício físico. Além do que os medicamentos, como, por exemplo, a terapia de reposição hormonal depois da menopausa, ela também é um fator de risco. Muito embora usada numa situação quando os sintomas são muito importantes, elas devem ser usadas hoje no menor dosagem, no menor período de tempo e somente para aquelas pacientes que tenham, de fato, sintomas. Então, vejam lá, o mais importante é a idade. Nós podemos ter um caso para cada 2.200 pessoas na idade dos 30 aos 40, em caso de câncer de mama, um caso para cada 23 mulheres na idade dos 60 anos e um caso para cada 8 mulheres na idade dos 80 anos. Então, dessas duas mulheres que estão ali, quem que tem maior probabilidade? A senhora de idade. Depois, a filha e, por último, a neta. Então, além do fator de risco conhecido como cintura abdominal, e para nós hoje esse é extremamente importante, nós temos que entender que a mamografia deve ser feita na idade, preferencialmente, depois dos 50 anos. Se tiver algum desses fatores de risco associado, vai ao médico, pergunta qual que é o fator de risco que tem, e você vai, para isso, ter uma série de aplicativos, uma série de dados do computador que a gente coloca, a idade do primeiro filho, o tempo de menstruação, se teve histórico familiar, se na família teve 1, 2 ou 3 casos de câncer de mama, e a gente consegue somar todos esses fatores de risco e colocar naquele indivíduo uma pontuação para saber qual é, de fato, o fator de risco. Uma vez tendo esses fatores de risco, o médico vai fazer com que esta mamografia e este exame seja mais apuradamente solicitado a cada 2 anos, ou a cada ano, ou a cada 6 meses, na dependência do fator de risco e daquilo que ele encontra na mamografia. Vejam uma coisa, vocês estão vendo 2 mamas com um tumorzinho ali. Aquela mama cortada pela metade, que tem apenas um tumor de 1 centímetro, a probabilidade de sobreviver em 10 anos é de 98%. Quer dizer, de cada 100 mulheres que tiver carcinoma de mama, apenas 1,5 vão ter recidiva do tumor.
Enquanto que, no outro lado, quando os gânglios já estão comprometidos, para sobreviver 5 anos, metade não sobrevive, porque os gânglios já estão comprometidos. Além dos gânglios, a doença é sistêmica e necessita tratamento com quimioterapia, radioterapia, e ela se espalha nos gânglios e depois no osso, no pulmão, no fígado, nas chamadas vísceras. E casos mais avançados, quando o paciente não quer tratar, ele vira uma realidade que nós temos hoje, que é o doente que deixa a doença evoluir e faz uma negação da doença. Então, é necessário que a gente pegue a lesão pequenininha. E para pegar a lesão de forma pequenininha, é preciso conhecer o seu fator de risco. Eu conhecendo o meu fator de risco, eu vou saber quanto de mamografia eu tenho que fazer. Porque eu vou pegar ali, apenas dentro daquele ducto, uma poeirinha, que fica, por causa que a célula morre, ela está se proliferando pela ação dos hormônios, e eu vou encontrar aquela imagem lá na radiografia, microcalcificação. E essa microcalcificação tem que ser diferenciada daquela própria do leite. Quem amamentou bastante tempo, ela vai ter uma microcalcificação de resíduo do leite. Mas quando é o tumor, é a calcificação que acontece dentro daquele ducto. E este é o perfil da mulher. E em todo o tempo de vida que ela existe, ela começa com uma silhueta pequena, sem abdômen, a mama é densa, ela é magrinha, e à medida que ela vai evoluindo, ela vai adquirindo a cintura abdominal, e embaixo, vocês estão vendo, a mamografia tem o mesmo aspecto. A mamografia, na fase mais jovem, ela é muito densa, porque a mama é densa. A mama da mulher jovem, ela é bastante firme, dura, densa. A mama da mulher mais idosa, ela é mais flácida, ela é mais pendular e ela é mais fácil de ser observada na radiografia. Porque essa densidade que está sendo observada na mamografia é por causa da gordura que é colocada lá. Então ela é mais escura e a microcalcificação, que é branca, pode ser observada mais nesta idade. E o que nós vemos no nosso estado hoje? Nós estamos vendo que quem vai fazer a mamografia é a mulher mais informada, é a mulher mais jovem. A mulher menos de 50 anos vai fazer mamografia em mais de 50% das vezes. E a mulher com mais de 50 anos é a que menos vai fazer mamografia. Então, eu vim aqui hoje para dizer, a mamografia é um bom exame. E como que eu vou fazer a mamografia? Eu vou começar com idade mais jovem, eu vou começar com idade mais adiantada? Você consulta o médico. Existe muito mais médico na rede pública de saúde para você consultar do que disponibilidade de mamógrafos. Nós temos mamógrafos suficientemente distribuídos em toda a rede do Estado. Mas você tem que saber o seu fator de risco, porque o seu fator de risco às vezes está na dependência da dieta, do exercício físico, da perda de peso, associação com outras doenças, como hipertensão, como diabetes, que são as doenças mais comuns, e você vai receber informação disto. E também você vai fazer prevenção dos outros órgãos, do colo do útero, do endométrio. Se você é jovem, você vai receber orientação sobre contracepção, planejamento familiar. Então é um programa de atenção integral à saúde da mulher, não é apenas a mama. Você vai conhecer o seu risco global. Quando você procura um médico e tem a informação de saúde, como disse o Dr. Rubens aqui, você vai ter uma noção mais clara dos seus principais riscos, inclusive do carcinoma de mama. Porque o que está acontecendo é que esta população que nós tínhamos era uma pirâmide. A base dela, muito maior, era de gente muito mais jovem. E hoje, nós somos muito mais idosos. Olhe, no começo do século, a mulher vivia até 30 anos em média. Ela morria do parto ou da infecção decorrente do parto. Uma em cada 4 que tinha filho, morria, porque não tinha antibiótico, porque era difícil. Hoje não. Hoje a mulher não morre mais de parto,
não morre mais de infecção, porque nós temos antibiótico. A mulher se cuida muito mais, porque ela faz mais exercício físico, ela procura mais o médico. Vocês viram aqui o que o Dr. Rubens falou a respeito, claro, da saúde da mulher, da preocupação com a saúde da mulher em relação ao homem. Então ela vive mais, ela vive hoje 78 anos no estado, a média de vida. Você veja, ela ganhou o dobro. Então aquela pirâmide, ela vai se transformar num barril, num tonel, onde a população mais idosa vai ser maior em 2050 do que a população de 0 a 14 anos. Esses são os dados do IBGE, essa é a nossa estatística. Hoje nós já estamos lá com aquele perfil ali de 2020. E o que aconteceu no estado do Paraná? Se vocês olharem esse gráfico aqui, está um pouco escuro. Se apagar essa luz, talvez a gente vai ver. Os gráficos da mortalidade do câncer de mama, eles só subiram. Nós tínhamos 470 casos de óbito em 1999, hoje nós temos 870. E aquele de baixo, em vermelho, são os carcinomas de colo do útero. Eles não subiram, eles estão na mesma faixa etária. O que aconteceu conosco? Nós tivemos um aumento da longevidade. Nós tivemos, agora, uma diminuição da população do estado. Nós éramos em 11 milhões, agora estamos em 10 milhões. Isso porque não nasceu mais gente, como deveria nascer, como éramos antes. O número de população está diminuindo e, por consequência, nós estamos ficando mais velhos. Então, nós vamos ter mais carcinoma de mama? Sim. Carcinoma de mama será uma doença comum entre nós, assim como o carcinoma de próstata. Olha lá, esses daqui são os dados, infelizmente está um pouco escuro esses slides, mas esses daqui são os dados de mortalidade por câncer de mama. E o número de mamografias que nós fazemos. E quando nós fazemos mamografias, nós observamos que o número de mamografias registrado no estado sempre foi crescente, mas nunca chegou a diminuir a taxa de mortalidade, porque a taxa de mortalidade está na dependência da faixa etária. Então, eu vim hoje aqui para fazer uma convocação para todas vocês da seguinte forma. Quem tem mais do que 50 anos tem que dar esse alerta para as suas amigas e para as suas mães. Olha, vamos nos cuidar do carcinoma de mama. E as mulheres mais jovens, abaixo de 50 anos, aquelas que têm menos idade vão dizer assim, vamos convocar as nossas mães, as nossas tias, as nossas avós a fazer carcinoma de mama e eu vou fazer a prevenção do carcinoma de colo de útero. Eu vou fazer o Papa Nicolau e elas vão fazer a mamografia. A mamografia hoje é uma realidade. Nós fazemos 400 mil mamografias no estado do Paraná por ano para uma cobertura apenas da população do SUS, do Sistema Público de Saúde. Nós provavelmente fazemos o dobro no sistema privado, para quem tem o convênio. Mas esse número é mais do que suficiente para nós combatermos de uma forma adequada o carcinoma de mama. Por quê? Porque quando nós pegamos uma lesãozinha pequena do tumor de mama, nós podemos fazer um tratamento simples, um tratamento rápido, um tratamento mais cosmético, onde não há necessidade de fazer reconstrução, de colocar implante. Nós podemos até melhorar a mama, porque nós modificamos durante a cirurgia da remoção do tumor a pendularidade, nós modificamos a parte cosmética, nós sempre simetrizamos a outra mama. Então, isto está na dependência do diagnóstico precoce. Quando nós temos tumores mais avançados, nós somos obrigados a fazer tratamento mais avançado, com quimioterapia, com radioterapia, com cirurgias maiores, e o nosso poder de cura é menor. Então, por que sofrer numa doença que tem uma probabilidade de cura tão grande, se nós temos uma disponibilidade de médicos e se nós temos uma disponibilidade tão grande de mamografia?
A Secretaria de Saúde do Estado disponibiliza em toda a rede mamografia para quem não tem sintomas em quase todas as unidades de saúde. São poucas aquelas que não têm, e quando não têm, elas são agendadas para os hospitais de referência. Ah, mas eu fui lá fazer minha mamografia, eu não posso fazer hoje. Não, você não pode fazer hoje, está agendada para daqui a um mês. Ela está agendada para daqui a um mês porque você não tem sintoma na mama, porque você não tem nódulo na mama, porque você não tem gânglio na axila, porque você não tem retração da pele, você não tem sintomas. Essa mamografia é uma mamografia de rastreamento, então ela tem que ter uma ordem para ser feita. Vá fazer daqui a um mês, não tem problema nenhum. Não existe urgência nenhuma em fazer mamografia se não existem sintomas. A outra situação, que nós estamos falando de diagnóstico precoce, é quando o sintoma aparece. Quando um nódulo é palpado na mama, quando uma secreção de cor avermelhada sai pelo mamilo, sanguinolenta ou serossanguínea, você aperta o mamilo e sai uma secreção sanguínea. Essa é uma atitude que a mulher deve fazer todo mês, que é o autoexame de mama, quando toma banho, de modo geral, depois do ciclo menstrual, uma semana depois do ciclo menstrual, palpar a mama com esta parte da mão, a parte palmar inteira, comprimindo contra o tórax, para ver se encontra algum nódulozinho. Encontrado esse nódulo, procura o médico. Se você viu que a pele está tendo edema, se a pele está mais grossa, que quando você aperta o tecido, fica como uma casca de laranja, vá procurar o médico. Se você tem um nódulo na mama, um nódulo na axila, ou se você encontrou algum eczema do mamilo, se você encontrou alguma feridinha no mamilo, vá procurar o médico. Ele vai fazer a avaliação e essa mamografia, ela não será para daqui a um mês. Essa mamografia será feita imediatamente. A mamografia, a ecografia, a punção. Aí nós temos sintomas. Esta é uma situação onde ninguém tem que obrigatoriamente esperar 30 dias, de jeito nenhum. Você tem sintoma, você tem que fazer a mamografia, e essa mamografia, nesta situação, é priorizada. E, às vezes, ela é associada à punção, às vezes ela é associada com uma ecografia, às vezes ela é associada com uma biópsia. Existem várias maneiras de nós fazermos o diagnóstico, mas vai estar na dependência de cada sintoma. Então, o primeiro alerta são com os sintomas: nódulo, alteração da pele, aumento de volume, diferença de tamanho da mama, aparecimento de gânglio na axila, ou então aparecimento de secreção sanguínea, o sutiã ficou manchado de uma cor diferente, vai no médico, ele vai avaliar aquilo de forma diferente. Você viu que uma mama ficou maior que a outra, vai no médico. Está com dor na mama, sobretudo quando é dor, é mais de um lado do que de outro, vai fazer a avaliação. Não existe hoje nenhuma mamografia para fins de diagnóstico que demore tanto tempo assim. A mamografia para rastreamento daquela mulher que não tem sintoma pode eventualmente demorar 30 ou às vezes até mais tempo. Mas você não tem urgência para fazer aquela mamografia. Agora, toda a mamografia e ecografia para pacientes que apresentem esses sintomas devem ser obrigatoriamente priorizadas. Então, eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Valdete aqui, que ela deu o testemunho dela, ela deu o seu exemplo, dizendo assim: olha, eu, de fato, tinha medo, eu tinha receio de ir fazer uma mamografia, de procurar o médico, porque eu acho que eu posso ter tumor de mama. E ela mostrou, ao contrário, um valor muito grande em mostrar uma coragem de dizer assim: olha, ao invés de continuar com medo, eu vou fazer o exame, vou fazer hoje mesmo esse exame e vou mostrar para todo mundo que este inconsciente coletivo do medo é para todas as mulheres. Todo mundo, de um jeito ou de outro, tem medo disso. Por quê? Porque as outras pacientes, as outras que eventualmente alguém viu, num tempo mais lá atrás, eram pacientes que perdiam cabelo, que perdiam a mama, que tinham que fazer radioterapia, que a quimioterapia tinha muito efeito secundário, mas hoje nós não precisamos mais disso daí. Ninguém precisa ter medo de fazer mamografia ou fazer o exame da mama,
porque nós podemos hoje encontrar uma lesãozinha pequenininha e esses tratamentos têm recuperação. Nenhuma mama que é operada hoje no hospital público, no hospital Erasto, no hospital de clínicas ou nos hospitais onde, mesmo na rede do SUS, nós tiramos o tumor, nós deixamos de reconstruir essas mamas. E mesmo salvando, na maior parte das vezes, quando nós fazemos o diagnóstico precoce, os gânglios da axila para ninguém ter edema de braço. Então, gostaria de agradecer a vocês que ficaram aqui o tempo todo, né, já nesse horário do almoço. Tem gente com fome, tem até criança com fome, né? E agradecer, sobretudo, a Valdete pelo exemplo, pela dignidade, pela grandeza de vir aqui e dizer assim, puxa, eu tinha medo, mas o medo está em todos nós, e, na verdade, o primeiro passo é ir buscar o médico, é ir fazer a mamografia. Muito obrigado. Alguém de vocês gostaria de fazer alguma dúvida, sintoma, achei alguma coisa na minha mama, meu sutiã não é bom? Diga lá, levanta. O autoexame, a partir do momento que começa a existir a mama, a mulher sempre faz, né? A idade mais importante é quanto mais idade você tem, mais a mama você tem que estar palpando. Só que quem tem mais idade, se viu ali o perfil como é que é, tem uma mama mais volumosa. O autoexame pode ser feito depois do ciclo menstrual, toda vez que você tem o ciclo menstrual, uma semana depois, vai tomar banho, palpa a mama. Palpa a mama, comprime ela contra o tórax e palpa com a mão esquerda a axila direita e com a mão direita a axila esquerda. Mas qualquer idade é idade para palpar a mão. Diga. A mamografia é um exame que é feito quando você comprime a mama para deixar ela em 2 dimensões, né? E você usa um aparelho de raio-x. Então, esse aparelho de raio-x não é um exame que você possa fazer o tempo todo. Você tem que fazer com uma determinada periodicidade. Ele é um exame que ele é, às vezes, desconfortável, mas não que cause dor insuportável. Por isso, ele é feito com um intervalo maior de tempo. E a ecografia é quando você usa aquele equipamentozinho de passar aqui em volta e ver na tela e que vê a mama em 3 dimensões. Você consegue fazer um rastreamento maior. De modo geral, esse equipamento de ecografia se serve muito mais para mamas mais jovens, enquanto que a mamografia se serve mais para pacientes de mais idade. Ele consegue ver melhor. Agora, para fins de rastreamento, a mamografia é o exame mais importante, sobretudo depois dos 50 anos de idade. Mais alguma dúvida? Diga, por favor. Veja, não é verdade e também não é mentira. O raio-x ele é prejudicial quando ele é feito com uma determinada sequência. Então, quem começou a fazer mamografia com 35 anos de idade e fez durante a vida toda mamografia com uma periodicidade muito grande, ela vai ter um efeito acumulativo. Mas depois dos 50 anos de idade, se você fizer uma mamografia, mesmo que você faça todo ano, não tem problema nenhum. A quantidade de radiação ionizante e o efeito acumulativo que ela tem, ela não é tão importante. E você fazer um diagnóstico pequenininho de uma lesão pequena é um ganho muito importante. Então, mamografia, quanto mais cedo você começa a fazer a mamografia, mais atenção você tem que ter com o teu fator de risco e procurar a orientação do médico para ver quando que você vai fazer. Porque hoje qualquer um pode fazer mamografia do jeito que quiser. Vai lá no posto de saúde e pede mamografia e faz a mamografia. Na realidade, o importante disso é, fez a mamografia, pegar o profissional, o mastologista, o ginecologista, ele vai avaliar, ele vai te dizer, você tem que fazer uma mamografia de cada ano, mas se você encontrou alguma lesão, que é uma lesão suspeita ou uma lesão de risco, você vai ter que fazer com um intervalo de tempo mais curto. Então,
o médico vai te informar de forma bem adequada. Mas quem tem mais do que 50 anos não precisa ter medo nenhum de fazer mamografia. Mais alguma dúvida? Muito obrigado.